Mais alguém? Então tá. Se chegar mais alguém, vocês me avisam, tá? Não precisa de avisar, que aqui acho que já avisa já. E todo mundo... Droga, vocês têm. Tecnologia é uma beleza, mas tem hora que mata. Beleza. Gente, desculpa, mas eu tenho que hoje está complicado, tá? Muito complicado. Mas tá dando certo. Não, aqui agora está tranquilo. O Google Meet está tranquilo. Acho que agora vai fluir. Podemos ir, então? Veja bem, eu compartilhei com vocês de novo aquela tela com as linhas riscadas. Já tem até um desenho mais ou menos feito. Espero que vocês estejam vendo isso. Ok? Então, como eu estava dizendo antes, nós colocamos um barco dentro de um rio para subir a correnteza. Ok? Então, para que ele suba a correnteza, é necessário que a velocidade dele, quer dizer, a velocidade própria do barco, seja maior do que a velocidade da correnteza. Ok? E como essas duas velocidades são representadas por vetores opostos, a gente vai ter a seguinte situação, né? Dois vetores opostos, a gente opera esses vetores através da subtração entre eles, né? A gente faz a subtração. Na verdade, a gente não faz a subtração. A gente faz a subtração do módulo desses vetores. Porque não existe subtração de vetor. Existe só no módulo. Tá ok? Então, se a gente observar bem, essas duas velocidades vão gerar uma velocidade resultante, que é a velocidade do barco, ok? Vai ser a velocidade do barco vai ser a velocidade do barco vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Ok? Então, mais uma vez, por que é isso? Por que está sendo isso que eu escrevi aí? Primeiro, são dois vetores contrários, ok? Então, eu pego aquele que é maior e subtraio aquele que é o menor. Pimba! Esses dois vetores vão me dar uma velocidade resultante. Isso, pessoal, é a terceira questão da lista de exercício. Tá ok? Beleza. Qual que é a segunda situação que eu propus lá no exercício? Vocês estão lembrados? A segunda situação é aquela onde a gente tem o rio, ok? Nós vamos ter a velocidade do rio, só que agora, ao invés de pôr o barco para subir o rio, nós vamos colocar o barco para descer o rio. Agora, nessa segunda situação, vejam bem o que acontece. Nós temos dois vetores, só que agora os dois vetores apontam para o mesmo lado. Então, nós temos dois vetores que têm mesma direção e que têm mesmo sentido. Quando eu tenho dois vetores que têm mesma direção e têm mesmo sentido, ou seja, que apontam para o mesmo lado, esses dois vetores geram um vetor resultante. E no caso, certo? Quem que é esse vetor resultante? Na situação em que nós temos dois vetores para o mesmo lado, para o mesmo sentido, o vetor resultante é aquele que é dado pela soma dos vetores. Então, nós vamos ter a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Tá ok? Beleza?
Então, vejam, a solução da questão parte daí. Parte da operação com vetor. Interpretar a situação e escrever essas duas equações é que é o ponto-chave da questão. Se a gente não entender como escrever essas equações, eu não faço nada, absolutamente nada. Eu posso saber tudo de matemática, eu não escrevo uma linha sequer. Então, no primeiro caso, quando o barco sobe o rio, a velocidade do barco é maior do que a da correnteza. Então, a velocidade resultante é a do barco menos a da correnteza. Quando o barco desce o rio, as duas velocidades têm o mesmo sentido. Elas produzem uma velocidade resultante, que é do barco mais a da correnteza. Então, veja, nós temos duas equações. O que eu vou fazer com isso? O exercício disse que o barco, tanto descendo quanto subindo o rio, o barco ele percorre uma distância, ΔX, que vale 120 quilômetros. Tá ok? Tanto ele descendo quanto subindo o rio, ele percorre essa distância, porque ele vai da cidade A até a cidade B. Beleza? Agora é o seguinte, prestem atenção. Muita atenção. O que acontece quando ele vai da cidade A para a cidade B? O que acontece é o seguinte. Para subir o rio, ele demora um tempo, ok? Que eu chamei de tempo de subida, que vale 4 horas. E para descer o rio, nós temos um tempo de descida, que é de 3 horas. Todo mundo entendeu? Isso foi dado na questão. Beleza? Isso foi dado na questão. Ok? Agora, eu vou fazer a seguinte molecagem. Prestem atenção no que eu vou fazer. Todo mundo aprendeu no início do ano que quando nós temos um movimento com velocidade constante, a velocidade ela é dada pela relação entre ΔX, que é o espaço percorrido, e o tempo que a gente gasta para percorrê-lo. Tá ok? Tá certo? Só que, quando eu ponho um barco no rio, a velocidade com que ele se move no rio não é uma velocidade só. Ela é uma velocidade resultante. Quem é essa velocidade resultante? É a combinação da velocidade do barco com a velocidade da correnteza. Quer dizer, essa velocidade que aparece aqui na expressão, ó, tá ok? É, na verdade, a velocidade resultante. Ela é a velocidade resultante. Mas vejam que nós conhecemos a velocidade resultante nas duas situações. Em uma situação em que o barco sobe o rio, a velocidade resultante é VB menos VC. Na situação em que o barco desce o rio, a velocidade é VB mais VC. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir essas duas expressões e esta, e vamos criar duas equações matemáticas para resolver esse problema. Duas. Quem são elas? Ó, no lugar desse VR aqui, eu vou colocar a primeira expressão, esta aqui, ó. Depois eu vou reescrever essa equação, substituindo o VR por esta expressão aqui, ó. Tá ok? Então, o objetivo é a gente construir duas equações matemáticas utilizando velocidade, tempo e distância para que a gente consiga determinar quem são a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. O resto é matemática simples. Como nós vamos escrever duas equações, está meio óbvio que nós vamos ter um sistema. Então, nós vamos resolver esse sistema. Então, me ajudem. Eu vou fazer essa substituição que eu acabei de falar. No lugar do VR, eu vou escrever aqui, ó. Primeiro, expressão 1. No lugar do VR, eu vou colocar VB menos VC. Isso aqui, ó, eu estou colocando no lugar do VR. Tá ok? No lugar do VR, eu estou substituindo a minha primeira expressão.
esta expressão aqui, ó, no lugar do VR, ok? Então, me escutem. O resto fica igual. O restante fica igual. Então, VB menos VC é, na verdade, ΔX, que é o tanto que o barco andou, dividido por ΔT. Agora, eu vou escrever de novo uma segunda expressão. Qual que é a segunda expressão? Eu vou substituir, no lugar do VR, eu vou colocar a minha segunda expressão que eu criei aqui em cima. Eu vou colocar esta expressão aqui, ó. Ok? No lugar de VR. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, então, que, olha só, VB mais VC vai ser igual o tanto que o barco andou, dividido pelo tempo que ele gastou para andar. Essa situação aqui é a situação que envolve a subida do barco. Essa situação aqui é a situação que envolve a descida do barco. Beleza? Agora, oi, pode falar. O senhor podia explicar de novo por que divide? Por que divide quem? Isso aqui? É. Tá. Quem está falando? Me dá o nome, por favor? É Juliana. Ô, Juliana, a definição de velocidade, né, a definição de velocidade média, que você aprendeu lá com a Natane, é que velocidade, talvez ela tenha usado letras diferentes, você aprendeu que a velocidade é a distância sobre o tempo. Você lembra disso? Aham. Tá ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando símbolos diferentes. Por quê? Porque a gente não costuma usar distância sobre tempo. A gente costuma utilizar mais bonito espaço percorrido, que no frigir dos ovos é distância, dividido por tempo. Ok? Então, isto aqui, ó, que eu escrevi é, na verdade, essa mesma expressão que vocês aprenderam com a Natane. Ok? A definição de velocidade é a relação espaço percorrido dividido por tempo. Pode falar. Ah, muito obrigada. Isso é citologia, né? Hã? Isso é citologia? Não, citologia você tá Não, porque assim, essa parte fala sobre, no caso, a velocidade, né? Isso aí é a cinemática. Ah, tá, entendi. Uhum. Beleza? É a cinemática. Tá, tranquilo. Tô indo pro lado de biologia, gente. A gente pode seguir? Então, essa expressão aqui, ó, é a expressão de velocidade que a gente chama de velocidade média. Tá ok? Que a gente aprendeu lá na cinemática, lá no começo do ano. Tá ok? Então, o que eu fiz? Eu apenas substituí na expressão da velocidade média, ok? Aquela operação com vetores que eu descobri cá em cima, relacionada com o movimento do barco dentro do rio. Tá ok? Bom, a partir do momento que eu faço isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aqui nessas duas expressões os valores que o exercício deu, os valores que a questão deu. Quais são esses valores? A distância entre as cidades, não é verdade? Porque o exercício falou que a distância entre as cidades, ou seja, o meu ΔX, é 120 quilômetros. O tempo que gasta para subir é 4 horas, e o tempo que gasta para descer é 3 horas. Eu vou pegar essas 3 informações que estão aqui, ok? E vou substituir nessas 2 expressões que estão aqui, ó. Então, me sigam. Reparem, eu não sei quem são as velocidades VB e VC. Essa é a pergunta da questão. Ok? Então, nós vamos substituir o que é possível. O que é possível? Ó, na primeira expressão. Na expressão de número 1, vai ficar o seguinte, que VB
menos VC é igual. O tanto que o barco andou, 120 quilômetros, dividido pelo tempo que ele gastou. Qual o tempo que ele gastou? Na subida. Qual que é o tempo que ele gastou na subida? Ele gastou na subida um tempo de exatamente 4 horas. Olha que bacana. Isso aqui dá para resolver, não dá para resolver tudo. Mas nós vamos chegar num trem. Nós vamos chegar aqui num trem. Que trem que nós vamos chegar nele aqui? Nós vamos chegar nesse trem aqui, ó. Sigam comigo. Todo mundo sabe quanto que é 120 dividido por 4. Então, eu posso reescrever essa expressão, VB menos VC, que é igual 120 dividido por 4, dá 30. Quilômetro dividido por hora é quilômetro por hora. Olhem o que eu cheguei aqui, que bacana. Eu não sei quanto que é a velocidade do barco. Também não sei quanto que é a velocidade da correnteza. Mas eu sei que a diferença entre elas é 30 km por hora. Que bacana, hein? Eu já sei que uma é 30 a mais que a outra. Vamos ver. O que eu posso fazer aí agora? Quando eu chego aqui, eu não posso fazer mais nada. Tem um ditado que diz que uma expressão matemática com duas incógnitas ou duas variáveis não tem solução. Ela não pode ser resolvida. Nem computador japonês de última geração resolve. Então, nós vamos deixar isso aqui quieto. Ok? Nós vamos deixar isso quieto. E eu vou pegar a segunda expressão e vou substituir os valores dela. VB mais VC. Isso vai ser igual a o tanto que o barco andou, 120 quilômetros. Por que é 120 quilômetros de novo? Porque o barco está indo entre duas cidades A e B. Quer ele esteja subindo o rio, quer ele esteja descendo o rio, a distância entre as cidades é a mesma, 120. E eu vou dividir isso agora pelo tempo de descida. Reparem que para descer o rio, o barco não gasta 4 horas, mas ele gasta apenas 3 horas. Consequência disso, nós vamos ter, então, a simplificação dessa expressão matemática. Como é que eu vou simplificar essa expressão? Eu não posso fazer nada aí, a não ser o seguinte. VB mais VC vai ser igual a divisão de 120 quilômetros por 3 horas. 120 dividido por 3 vai me dar exatamente 40 quilômetro dividido por hora, quilômetro por hora. Tá ok? Tá beleza? Ixi! Aí agora ficou doido. E agora, o que eu faço? Reza a lenda mais uma vez que uma expressão matemática com duas incógnitas, duas variáveis, não tem solução. Olha, o que eu cheguei aqui agora? Eu cheguei em duas expressões matemáticas que eu não tenho como resolver. Eu não tenho como resolver cada uma separadamente. Mas, se eu pego esta expressão e junto com esta expressão, formando um sistema, eu consigo resolver. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que fica bonito. Olha só. Eu vou pegar essas duas expressões e vou escrever de novo. Vai ficar o seguinte. Por favor, me sigam. Tá ok? Vai ficar assim, ó. Vejam. Eu vou copiar a primeira. VB menos VC, que é igual a 30. Eu vou tirar a unidade fora, só para ficar mais fácil da gente acompanhar, para não encher demais os cálculos. E vou copiar debaixo dela a segunda expressão. VB mais VC, isso aqui vai ser igual a 40. Olha, o que eu acabei de fazer? Eu peguei essa expressão de cima
essa expressão de baixo e coloquei aqui, ó. Sabe o que nós vamos fazer com essas duas expressões? Nós vamos fazer uma brincadeira matemática muito simples. Nós vamos somar as duas. Nós vamos somar as duas. Para que a gente soma as duas? É a única maneira que nós temos para resolver um sistema. Tá ok? Então, agora me ajude. Como que eu vou somar isso? Nós vamos somar do jeito mais claro, do jeito óbvio. O que vai ficar? Quando você soma um VB com um VB, quando você soma uma coisa com ela mesmo, dá o quê? Dá duas coisas. VB mais VB é 2VB. Agora, veja, eu tenho menos VC e vou somar com mais VC. Quando eu somo uma coisa com ela mesma, só que de sinal contrário, mais 5 menos 5, 0. Mais 10 menos 10, 0. Então, quer dizer que esta coisa cancela esta. Então, o resultado dela é 0. Então, sobra a soma dessas duas. 30 mais 40 vai me dar exatamente 70. Agora, eu vou chamar a atenção de todo mundo de novo. Desde lá do começo, eu analisei a situação, o barco descendo o rio, o barco subindo o rio. Na primeira situação, a velocidade do barco e a da correnteza do rio são opostas. Então, essas duas velocidades deram a velocidade resultante, que é a subtração entre as duas. A do barco é maior porque ele consegue subir o rio, então ela ganha da correnteza. Na descida, nós temos dois vetores para o mesmo lado. Esses dois vetores geram uma velocidade resultante, que é a soma das duas. Depois de construir essas duas expressões para vetores, eu fui lá na cinemática e busquei a equação da velocidade. Velocidade é distância por tempo. Só que eu substituí os termos distância e tempo por ΔX e ΔT, que é a mesma coisa. Usando a expressão da velocidade, eu peguei as expressões vetoriais da velocidade resultante com a expressão da cinemática e construí duas equações matemáticas, que estão aqui, ó. Com essas duas equações matemáticas, nós substituímos os valores dados da questão. E encontramos duas novas expressões matemáticas, só que agora com valores. Usando essas duas expressões matemáticas, a gente construiu um sistema. O que é o sistema? Somar essas duas equações. Quando eu somo essas duas equações, eu obtenho esse resultado que está aqui embaixo. Ó, esse resultado está aqui embaixo. Eu vou destacar esse resultado aqui agora, ó. Que resultado é esse? Eu cheguei na situação em que, veja bem, 2VB é igual a 70. Agora, repare, eu tenho uma expressão matemática com uma incógnita só. Então, esse 2 que está aqui multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Ou seja, eu tenho que o VB é igual a 70 dividido por 2. Tá ok? Isso me dá que o VB é igual a 35. 35 o quê? Vejam que aqui em cima todo mundo era quilômetro por hora. As velocidades estão todas em quilômetro por hora. Então, esse VB aqui, ó, tá? Ele vai ser 35 quilômetros por hora. Reparem, ao resolver isso, eu determinei a velocidade do barco. Essa é a velocidade do barco. Quer ele esteja subindo o rio, quer ele esteja descendo o rio. Essa velocidade do barco é aquela que é dada a ele pelo seu motor. Não depende do rio, não depende da correnteza. Então, se eu pegar esse barco e colocá-lo dentro de uma lagoa, ele vai se mover a 35 km por hora. Bom, a primeira pergunta
do exercício está resolvido. Quanto vale a velocidade do barco? Tá ok? Essa é a velocidade do barco. Bom, e agora? Como é que eu acho a velocidade da correnteza? Isso vai dar uma pano para manga, não vai? Não vai, não. Não vai, não. Sabe por que não vai? Porque nós já sabemos quanto que é a velocidade da correnteza. É a coisa mais besta do mundo. Ela está aqui, ó. Ela aqui, ó. Se você analisar essa expressão, o que você vai dizer para mim? Ô, professor, se a velocidade do barco é 35, e se eu somo ela com a da correnteza dá 40, qual é o número que somado com 35 dá 40? Hein? Qual é o número que somado com 35 dá como resposta 40? Olha, só tem um número. O único número somado 35 dá 40 é 5. Tá certo? Conclusão. Qual que é a conclusão? Eu tiro daqui que a velocidade da correnteza é 5 quilômetros por hora. Ah, professor, mas eu tenho duas equações. E essa de cima aqui, ó. Uai. Pô, pessoal, qual que é o número que eu vou subtrair de 35 e vai dar 30? Pô, o único número que subtrair de 35 dá 30 é o 5. Então, se eu analisar esta expressão aqui, ou se eu analisar esta expressão aqui, a velocidade da correnteza tem que dar o mesmo valor. A verdade é uma só. Tá ok? Então, quando eu analiso aqui e aqui, eu descubro automaticamente que a velocidade da correnteza vale 5 quilômetros por hora. Tá claro isso? Ou alguém quer me dar mandar ir para o inferno? Eu já estou acostumado. Pode mandar. Tá ok? Então, vejam só. Eu vou pegar a expressão VB mais VC e o resultado disso é 40. Só que como eu já vi que o VB é 35, mais VC, isso vai ser 40. Portanto, o VC vai ser 40. Quem está aqui somando passa para cá, subtraindo, 35. Ou seja, nós temos que o VC vai valer 5 quilômetros por hora. Eis aqui a velocidade da correnteza. Tá certo? Olha aí. Essa é a velocidade da correnteza, tirada ali da velocidade do barco. Ok? Dá trabalho, não dá? Mas vejam, é um trabalho que é todo composto por coisas que a gente sabe. Tá certo? Que são operações com vetores, que é cinemática, que é uma matemática básica aí de soma de equações, ou seja, formação de sistema. Então, vejam, pessoal, essa é a resposta da letra A e da letra B. Ok? Além disso, foi perguntado também o seguinte, né? Quanto tempo que o barco demora para subir e para descer? Tá ok? Para subir, não, né? Desculpa, eu esqueci a pergunta. Alguém que está com a lista aí, vou pedir para vocês me falarem. Qual que é
a próxima pergunta é quanto tempo que o barco levaria para ir entre as cidades caso o motor dele tivesse desligado? Confere, por favor. Está perguntando qual seria o tempo se não tivesse correnteza. Ah, qual seria o tempo se não tivesse correnteza? Beleza. Isso. Camila, obrigado. Ó, vamos pensar, então? Com correnteza, pensa comigo. Com correnteza, nós temos duas velocidades. A do barco e a da própria correnteza, não é isso? E se não tiver correnteza? O que vai sobrar? Se eu tiro a correnteza fora, sobra apenas a velocidade do barco. Não é verdade? É como se o rio fosse transformado numa lagoa. Ora, então, se não tem velocidade da correnteza, tem a velocidade do barco. Então, nós trabalhamos com ela. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar agora e vou analisar a situação sem correnteza. Ok? O que nós vamos ter? Não existe mais VB e VC. Sem a correnteza, passa a ter apenas VB. Tá ok? Que vale 35 quilômetros por hora. Agora, como é que eu vou achar esse tempo? Ora, pessoal, me ajuda aí. O que nós vamos fazer para achar esse tempo? Nós vamos fazer a seguinte molecagem. Tá? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá na cinemática. Vamos voltar lá na cinemática. Agora, eu não me preocupo com ver. Não vou me preocupar mais com operações com vetores. Esquece operações com vetores. Vamos só na cinemática. O que diz a cinemática? Que a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo. Para quem já acostumou, é a distância dividida pelo tempo. Isso vale para movimentos uniformes, não se esqueça, que é o caso aí. Só que agora eu vou trabalhar aqui, ó, no lugar dessa velocidade, eu vou trabalhar só com a velocidade do barco, porque não tem mais a da correnteza. E eu vou substituir, tá ok? Os valores que eu tenho. Repare que agora a pergunta é quanto que é o tempo. Então, eu estou procurando isto aqui, ó. Essa é a minha incógnita. Mas eu conheço isso e eu conheço isso. Ah, como? Porque isso aqui é a distância entre as cidades, que é 120 quilômetros. E eu conheço isso, porque eu já determinei ela na questão anterior. Então, nós vamos substituir. 35 quilômetros por hora. Pode tirar a unidade fora para não complicar. Pelo menos por enquanto. É igual a distância entre as cidades. 120 quilômetros sobre o tempo. Reparem que é isso que eu quero saber. Ó. Tá ok? Então, eu vou pedir para vocês me ajudarem. A partir de agora, eu vou desconsiderar a unidade. Tá ok? Olha só o que vai acontecer. O ΔT, olha só aqui, ó, eu vou fazer uma jogada. Me ajudem. Tá? O ΔT está dividindo, ele vai vir para cá multiplicando. Então, eu vou ter ΔT multiplicado por 35, tá ok? Quilômetro por hora. Isso aqui é igual a 120 quilômetros. Agora, repare, o 35 está multiplicando. Eu vou jogar ele para lá, dividindo. Então, meu ΔT vai ficar 120 quilômetros dividido por 35 quilômetros por hora. Tá, agora você faz a conta. Quanto que é 120, certo?
dividido por 35. Vamos lá, quem vai fazer para a gente aí? 120 dividido por 35, dá quanto? Alguém aí me ajuda? Usem suas calculadoras igual loucas aí, frenéticas. Ah, professor, não sei quanto faz isso, não. Enquanto ninguém me responde, alguém vai me responder aí, não? Dá 3,4. Isso, muito bem. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3,4. 3,4 o quê? Né? Ah, professor, tempo é dado em quê? Vai estar aqui, ó. Quilômetro dividido por quilômetro, some. O que que sobra? Sobra dessa bagunça toda a hora. Então, quer dizer que o nosso barco, se for colocado na correnteza, aliás, se for colocado no rio sem correnteza, ele vai percorrer a distância entre as cidades num tempo de 3,4 horas. Como que ele vai percorrer essa distância? Usando a velocidade dele, a velocidade só dele. Qual que é a velocidade dele? 35 km por hora. Entenderam a ideia? Uma pergunta. Uma pergunta. Tá? Isso é se não existisse a correnteza. Eu não sei se tem a letra D aí, mas se não tem, passem a considerar. E se eu desligasse o barco e deixasse ele mover-se apenas pela correnteza, deixar só a correnteza levá-lo? Se o barco percorresse a distância entre as cidades, levado apenas pela correnteza, quanto tempo ele gastaria para percorrer a distância entre a cidade A e a cidade B? Quanto vocês acham que daria? Vamos fazer essa situação? Rapidinho. Imaginem que o barco esteja desligado. Só que, nesse caso, nós teremos correnteza. Tá ok? Nós teremos correnteza. O que aconteceria nessa situação? Olha que bacana. Simples. A velocidade, agora eu vou ter que considerar só da correnteza, seria o espaço percorrido no tempo. Por que agora eu estou considerando só a correnteza? Porque eu desliguei o barco. Ó, eu desliguei o barco. Quando eu desligo o barco, a velocidade do barco cai para zero. Então, pensando só na correnteza, 5 km por hora vai ser igual ao ΔX, que é a distância entre as cidades, dividido pelo tempo. Agora, o que eu estou procurando aqui? O que esse professor está fazendo? O que esse cara doido está fazendo? Eu estou agora considerando a seguinte situação. Eu quero que o barco vá da cidade A até a cidade B com o motor desligado. Então, ele vai ser levado apenas pela correnteza do rio. Eu quero saber quanto tempo que ele gastaria para percorrer a distância entre as cidades, ok? Nessa situação, eu teria, então, que... Eu vou desconsiderar as unidades. Vai ficar, então, 5. O ΔT está dividindo, ele passa para cá, multiplicando. Isso aqui vai ser igual a 120. Tirei as unidades fora para limpar, porque não tem espaço aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero saber quem é o ΔT. Então, meu ΔT vai ser o 120. Veja que o 5 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. 120 por 5. E aí, automaticamente, eu descubro que o meu ΔT vai ser 120. Tá? Dividido por 5. Dá exatamente... Alguém faz aí para a gente? Isso. 120 dividido por 5. 10 por 5. 120 dividido por 5 dá
24. 12 por 5, 2. 20 por 5, 4. Caramba! 24. 24 o quê? 24 horas. Uai, isso tem lógica? Caramba, quer dizer que se eu chegar lá na cidade A, desligar o motor do barco e deixar ele descer sozinho com a correnteza, você pode dormir o maior sonaço. Pode tirar um cochilo legal. A viagem passa a durar 24 horas. Caramba! Que diferença que o barco tem, motor, fazem? Com certeza. Então, vejam, eu peguei uma situação, tá? Que envolve um barco descendo, subindo o rio, considerando os dois com velocidade, quer dizer, o barco e o rio com velocidade, considerando o rio sem velocidade, quer dizer, com água parada, e considerando só o barco com o motor ligado, ou então só o rio com a correnteza ligada. Então, essas são as situações que eu posso envolver, né? Operações de vetores, misturado com um pouquinho de cinemática. Essa situação do barco, ela é equivalente a você pegar uma pessoa e colocar numa escada rolante. Você vai lá numa loja que tem uma escada rolante, põe a pessoa em cima da escada rolante. Se a pessoa ficar quieta, parada na escada rolante, em repouso em relação à escada, quer dizer, se ela não começar a subir, ela vai subir num certo tempo. Se a pessoa, de repente, começa a subir na escada, o tempo que ela vai gastar vai ser outro. Por quê? Porque ela vai ter a velocidade dela mais a da escada rolante. Agora, se a pessoa começa a andar contrário à escada rolante, o tempo que ela vai gastar para subir vai ser maior. Por quê? Porque vai ser a velocidade dela menos a da escada rolante. Tá certo? Então, também isso vale para uma esteira. Se você estiver em pé em cima de uma esteira e começar a caminhar em cima dela, para uma esteira rolante, se você caminhar no mesmo sentido da esteira, nós teremos uma velocidade resultante que é a sua mais a da esteira. Se você caminhar em sentido contrário da esteira, você vai ter uma velocidade resultante que é a sua menos a da esteira. Ou então, se você estiver dentro de um ônibus, nós não temos escada rolante aqui, não, nós temos ônibus. Se você estiver dentro de um ônibus e andar para o mesmo lado que o ônibus está indo, você vai ter uma velocidade resultante, que é a sua mais a do ônibus. Se você estiver andando em sentido contrário ao que o ônibus está indo, você também vai ter uma velocidade resultante, que é a sua menos a do ônibus. Então, essa situação do barco na correnteza do rio, ela pode ser aplicada a uma infinidade de situações que a gente vive na vida prática. Só para vocês terem uma ideia, se você caminhar na direção leste, você vai ter uma velocidade resultante. Se você caminhar para o sentido oeste, você vai ter outra velocidade resultante, porque a Terra está girando. Tá certo? Então, por exemplo, é uma outra situação. Eu quero mandar um satélite. O satélite eu vou mandar ele para ficar na órbita da Terra. Mas, se ele girar no mesmo sentido da Terra, a velocidade resultante dele é uma. Se ele girar em sentido contrário ao da Terra, a velocidade resultante dele é outra. É uma outra aplicação que está ligada com o barco descendo e subindo o rio. Vocês entenderam? Essa é a questão 3 da lista de exercícios. Infelizmente, gente, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, me desculpem, tá? Eu vou verificar o que aconteceu aqui hoje, tá? Com a questão da internet, com a questão aqui de travamento do meu computador mesmo, e prometo que na próxima aula isso não vai acontecer, não, ok? Então, na nossa próxima aula, nós vamos abordar o assunto a decomposição de vetores já jogado dentro de leis de Newton. Porque é extremamente importante esse assunto. E eu preciso que vocês estejam muito atentos a ele. Tá ok? Para entregar a lista, eu quero que vocês me entreguem a lista na aula que vem. Tá ok? Ela fica marcada para a próxima terça-feira, correto? Então, o prazo limite para entregar essa lista, terça-feira que vem. Como? Por e-mail. Faça a lista, fotografe a lista, ok? Pegue as fotos, coloque no e-mail e mande para mim. Qual e-mail?
Que e-mail que nós vamos mandar a lista para o senhor, professor? O senhor está doido? Muito bem, senhoras e senhores. Qual é o e-mail? O e-mail será esse aqui, ó. Tá? Vai ficar no fim dessa gravação. Pode ser folha de caderno, pode ser folha de papel A4, pode ser PDF. Tá ok? Mas atenção, atenção. As folhas da resolução do seu exercício deverão, seja qual for o formato que vocês tiverem, deverão estar assinadas, todas elas, pelo aluno, constando o nome, tá ok? E a turma da qual ele faz parte. Então, o e-mail para enviar essa lista é esse aqui, ó. Eu esqueci o e-mail. Eu criei o e-mail e esqueci. Ticleo, tá? Ticleo. Oi. Tio Cleo. IFMG@gmail.com. Tá ok? Esse aqui, ó. É o mesmo e-mail que eu utilizei com o pessoal. Esse aí. Tudo minúsculo. Ticleo, Ticleo e FMG, tudo minúsculo. @gmail.com. Então, beleza. Um abraço para todo mundo. Mais uma vez, desculpem, tá? Essa aula está gravada, eu vou disponibilizar ela aí via YouTube, via, sei lá, via, né, o Google Drive, e aí vocês podem rever quantas vezes necessário for. Bom dia para todos, um forte abraço. Tchau, tchau. Desculpem. Parar a apresentação. Bom dia! Tchau para todos! Prazer revê-los. Desculpem por hoje, foi uma nota. Tirando som, precisa não ficar ouvindo meus delírios aqui, né? Eu vou pedir para vocês saírem. Eu vou aproveitar essa aula mesmo, essa sala mesmo, para me dar aula para o segundo ano. Tá ok? Interromper a gravação.